Muito bem, meus irmãos. Estamos de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei. Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia, pela transmissão nesta manhã. Meus amados, estamos de volta à nossa transmissão. Quero agradecer a Deus por esse tempo que nós temos com os nossos pais. Minha mãe precisava falar comigo e ela não tem um Facebook, ela não assiste essa transmissão ao vivo e graças a Deus que eu tenho minha mãe ainda, tenho meu pai. E numa perspectiva de filho, eu que moro longe dos meus pais, meu pai e minha mãe é prioridade para mim, numa escala de relacionamento, numa escala de presença, e que o seu pai e sua mãe sejam prioridade para você também, meu irmão. Você que tem o seu pai, você que tem a sua mãe, que você possa atender a eles, porque um dia quando você não tiver mais a presença do seu pai e de sua mãe, você vai sentir saudades, você vai ter vontade e pensar assim, por que eu não atendi meu pai naquela hora? Por que eu não atendi minha mãe naquela hora? Então eu louvo a Deus porque eu tive aqui uma experiência muito bonita agora nesta manhã. E eu peço aí a compreensão de vocês e eu quero agradecer a Deus por causa da minha família, dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus familiares todos. E também pela família da fé. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu falei que ia falar um pouquinho, eu disse que ia falar um pouco sobre a história dos vencedores por Cristo. O que é Vencedores por Cristo? É uma missão evangélica que tem como objetivo falar do amor de Deus através do testemunho de vida e ensino bíblico, usando a música e as artes em geral. Quando surgiu o trabalho do Vencedores por Cristo? Jaime e Judith Kemp, missionários da CEPAL, fundaram o Vencedores por Cristo em 1968. Olha só, 1968, a fim de desenvolver um ministério de discipulado. O projeto foi uma equipe de jovens de diversas igrejas evangélicas de 3 meses de duração, sendo o mês para estudos, comunhão e oração, o mês para uma viagem missionária, parte prática, o mês compartilhando com as igrejas dos integrantes. Jaime Kemp deixou Vencedores por Cristo após 10 anos de ministério. Discipulou novos líderes e continuou seu trabalho com a CEPAL. Olha que bonito, gente. Que bonito esse grupo de jovens que eram estudantes da Palavra de Deus e que faziam viagens missionárias, que também divulgavam o Evangelho de Jesus através das artes, através da música. Louvamos a Deus pelo grupo Vencedores por Cristo. E eu vou tocar aqui um cântico que eles gravaram no seu louvor 1 e 2. Vamos exaltar a Deus com essa música.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa devocional Deus está nos conduzindo à seguinte verdade, que o nosso Deus, ele é muito mais importante do que o ar, do que a água, do que o alimento, do que os recursos materiais. Porque sem água a gente vive por um tempo. Se não me engano, a gente consegue viver aí uns 2, 3 dias, olha só, uns 4 dias sem água. Sem alimento, Jesus jejuou 40 dias. Então, se Jesus jejuou 40 dias, e outros homens, nós conhecemos outros homens que também jejuaram 40 dias, um deles, Sadúcio Darcim, jejuou também 40 dias. Sabemos de histórias de homens que ficaram muito tempo sem alimento. Os recursos podem ser poucos e talvez podem ser nenhum. Tem gente que não tem recurso nenhum e vive. Agora, sem Deus é impossível. Sem Deus é impossível a gente viver. Não, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos orar. Eu quero agradecer você que está com a gente. Nós tivemos aí uma interrupção justa. Os irmãos me perdoam e entendem, e nem me perdoam porque sabem que eu fui atender minha mãe. E eu quero aqui agradecer a todos que estavam no primeiro bloco da nossa transmissão e também as demais pessoas que estão agora. A Ivoni Fernandes, a Marli Maria Camilo, a Boanerges Borges, o Valdomiro Gonçalves, a Adriana Silva, a Luciene Souto, a paz, pastor Benos, a paz, Luciene, a Oleir Rosa, a Lídia Scher, também o reverendo Luiz Gustavo Brito, a Salomir José Silva, o reverendo Berlândio Fonseca, a Silmara Silva, a Marina Bianchi Darini, a Paulette Maziero Fogaça. Bom dia, pastor. A Lídia está dizendo para mim. Bom dia, Lídia. A minha tia Helena e meu tio Osvaldo. O Flávio Carana. Também a Hilda Casadori. A Patrícia Lino. Oi, Patrícia. E também o nosso irmão Edivânio Rezende estão aqui conosco nessa transmissão na minha página. Mas aqui na igreja nós temos outros irmãos também que estão sintonizados conosco, nossa alegria e a nossa satisfação. Temos ouvintes hoje, temos telespectadores hoje aqui de São Paulo, que eu sei, né? Do Espírito Santo, de Goiás e lá da Austrália. Patrícia Lino, obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você, abençoe o Rafael, abençoe sua família aqui no Brasil, guarde todos vocês. Também estava com a gente a Eliane, que estão morando na Inglaterra. Obrigado também a todos os nossos telespectadores no Brasil e fora do Brasil. Marcelo, a paz do Senhor, pastor Benos, muito obrigado. A Gilce Dias, minha prima, Gilce, seja bem-vinda em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ler um texto para nossa meditação. Já lemos uma mensagem introdutória, que pode ser até uma mensagem de uma devocional muito valiosa. A prioridade de Maria, a prioridade de Marta e as prioridades de Cristo para nós. E hoje o texto principal que eu quero refletir é uma parte do Salmo 139, que diz assim, vou ler só a primeira parte, depois durante o dia eu vou ler o restante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não posso atingir. Amém.
Desculpe eu não ter projetado aqui o texto, mas eu vou até colocar aqui para vocês novamente, para vocês observarem o texto na palavra de Deus. Salmo 139. Nós lemos de 1 a 7. Eu vou ler de novo para você ler comigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não é sobre modo elevado, não o posso atingir. Amém. Meus amados, o autor desse lindo salmo é o nosso rei Davi. Rei Davi é um homem de um coração quebrantado. Rei Davi é um homem que deseja a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, embora sendo pecador, e a Bíblia não esconde os pecados de Davi. A Bíblia não maqueia os pecados de Davi, a Bíblia escancara. Não para trazer vergonha, porque a Bíblia fala, Deus não esmaga a cana quebrada. Então, o pecado já quebra a pessoa, já arrebenta com a pessoa. E Deus não tem o objetivo de esmagar aquilo que já está quebrado. Mas Deus tem o objetivo de reconstruir aquele que está quebrado e que entende que Jesus pode restaurá-lo. Então, Davi foi um homem quebrado na presença de Deus, quebrantado na presença de Deus, um homem arrependido diante de Deus. E que eu e você, nós tenhamos essa característica. Nós nunca esqueçamos que nós somos pó, que nós somos pobres, que nós somos fracos, que nós somos carentes de Deus, que nós somos necessitados de Deus. Davi disse isso várias vezes. E esse salmo aqui, Davi, ele está diante de Deus. Ele fala, Senhor, tu me sondas. A palavra sondar tem a ver com aquele aparelho que as pessoas que trabalham com solo, os agrônomos, os outros homens, os geólogos, o pessoal que trabalha com mineração, eles usam muito chama um aparelho de sondagem. Esse aparelho de sondagem, ele é capaz, é como se fosse um ultrassom, é capaz de ver o subterrâneo do solo, ver o subsolo, ver o que está dentro da terra. Quando Davi fala que Deus sonda, Davi está dizendo, Senhor, o Senhor vê o meu coração. E eu quero trazer aqui a memória dos irmãos que quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, Samuel, que tem uma história muito bonita, e até numa outra oportunidade eu quero falar um pouco sobre Samuel, mas Samuel, quando ele vai na casa de Jessé, porque Deus mandou Samuel ir lá e ungir um filho de Jessé, não falou qual. Então quando Samuel chegou e viu o primeiro, achou, encontrei o rei. Mas Deus disse, Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E Davi então já sabia disso. E Davi então escreve esse salmo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, ou seja, o Senhor se me vê, eu posso estar assim distante, o Senhor já sabe. O Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, tu já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Põe a mão. Pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Irmãos, Davi aqui, ele exalta Deus. E Davi aqui, ele reconhece um atributo de Deus. Davi reconhece aqui a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece
o coração de Davi. Davi está dizendo: Deus, o Senhor me conhece, porque o Senhor é Deus. O Senhor conhece o meu interior. O Senhor vê o meu exterior. O Senhor sabe a palavra, ainda que ela não chegou à língua, o Senhor já conhece toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não posso atingir. Que nesse tempo de crise, nesse tempo de doença, nesse tempo de vida reclusa, de vida enclausurada, dentro de casa, que nós nunca esqueçamos que existe um Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que conhece todas as coisas. O Deus que conhece o nosso exterior, mas o Deus que conhece o nosso interior. O Deus que vê e lê o nosso coração e a nossa palavra. E que o nosso coração possa ser um coração que deseja a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus. Que nós possamos, irmãos, ser transformados pelo Senhor, de glória em glória. Todos nós podemos dizer como salmista: eu sou pobre e necessitado. Todos nós temos os nossos pecados, as nossas fraquezas. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós. E como Adão, a nossa tendência é querer esconder o nosso pecado. Mas diante desse Deus que conhece tudo, e é impossível esconder qualquer coisa de Deus, que nesse tempo nós possamos nos arrepender e nos voltar para Deus. E nós possamos confessar a Deus o nosso pecado. Como Davi: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Porque quando a gente tenta esconder, os nossos ossos adoecem, a nossa carne geme, porque o pecado ele atrai o peso da mão de Deus sobre nós. Então que nós possamos andar com Deus, e que nós possamos andar com Deus não por medo, mas que nós possamos andar com Deus por amor, por desejar a presença dEle, e por saber que Ele, mesmo sabendo quem somos, Ele nos amou de tal maneira, a ponto de mandar o seu único Filho para nos salvar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Deus que conhece o nosso coração é o Deus que conhece todos os corações. Você imagina quantas pessoas já habitaram nesse planeta, e todos são diferentes. Não existe uma pessoa igual a outra, e Deus conhece todas. Deus sabe todas. E Deus tem nos dado o privilégio de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz. Que nós possamos buscar primeiro o seu reino, que nós possamos nos alimentar de Cristo, da presença de Cristo, da palavra de Cristo. Se Deus está falando dessa maneira comigo e através de mim, é porque Deus ele quer nos chamar para um relacionamento mais próximo com Ele. E eu quero orar encerrando essa transmissão. Eu quero agradecer a sua presença. Eu quero convidar você para dar as mãos juntamente comigo nesse momento. E antes de orar, eu quero saudar os irmãos que estão entrando agora, o nosso querido João Pires, o meu primo, lá de Colinas de Tocantins, lá de longe. Estivemos juntos em janeiro, num culto de ação de graças. Que bênção que foi esse culto e esse encontro. Uma oportunidade ímpar que Deus nos deu. Também a Margarete Grião, aqui de Araraquara, a Paulete, aqui de Itajobi, a Marli Maria Camilo, amém, pastor. Obrigado por essas palavras. Também a Vasilica Arlinda e o Valdeci Oliveira. Irmãos, nossa irmã Lia, nossa irmã Valdeci, obrigado pela presença aqui conosco. O Henrique Carlos da Silva, obrigado, Henrique. O Luiz Carlos, meu primo, lá de Vitória. Deus te abençoe, meu amado primo, que Deus conforte o coração nesse momento de tamanha angústia que estamos passando. Amém, amém. A Patrícia Lino, bom dia, pastor, saudades. Amém. Muito bem, a Gilce, obrigado, Gilce, pela presença. A Gilce que é irmã do Luiz Carlos, do Luizinho, pastor Luiz Carlos também, servo de Deus. Bom dia, Gilce. Irmãos, que alegria estarmos juntos aqui.
E vamos permanecer assim com o Senhor. Mesmo terminando essa transmissão, que nosso dia nós possamos tirar o nosso melhor para o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nos ajude a cada dia a priorizar a Ti. Nos ajude, ó Pai, a cada dia a iniciar o nosso dia na Tua presença, lendo a Tua palavra, em oração, e dando, ó Deus, evidências da presença do Senhor em nós. Que o Senhor possa, Pai, nesta manhã, abençoar os nossos irmãos que estão conosco nessa transmissão. Ó Deus, aqui no Brasil, na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, na China, na África, na Ásia, na Europa. Ó Deus, em todos os países do mundo, nós pedimos a manifestação do Teu amor, a manifestação da Tua graça. Sabemos que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos Teus lábios. Ó Deus, quantos planos muitos tinham para o dia de hoje, quantas viagens, quantos projetos, mas o Senhor, Pai, nos tem chamado para estar junto de Ti, e nós nos alegramos e Te pedimos, nos capacita, Senhor, nos capacita a priorizar a Ti, a desejar a Ti, a amar a Ti, a temer a Ti, a buscar a Tua presença. Fortalece a nossa fé, renova, Deus, a nossa esperança. Guarda, Pai, cada um de nós de todo mal, de toda enfermidade. Oramos, ó Deus, pelo fim desta pandemia. Oramos, ó Deus, pela proteção, ó Deus, dos médicos, dos enfermeiros, dos caminhoneiros, ó Deus. Oramos pela salvação dos pecadores, aqueles que o Senhor tem chamado, ó Pai, que o Senhor possa salvá-los. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, dê o nosso Brasil, dê essa geração no Brasil, no mundo, para conhecer a Jesus Cristo e para serem salvos por Cristo Jesus. Ó Deus, aviva a Tua obra, faz a Tua obra conhecida no decorrer de todos os anos. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e assim nós Te clamamos. Sonda o nosso coração. Sonda, Pai, porque Tu é capaz de sondar, porque Tu és Deus. Tu conheces o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. E pedimos que todo o nosso ser possa ser controlado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, por isso nos encha mais uma vez nessa manhã. Nos renove mais uma vez o Teu poder e a Tua presença. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor amado, o nosso Senhor querido. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amados de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre vós e seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua presença nessa transmissão. Quero cumprimentar também a Odaísa Pereira, que está conosco, nossa irmã Cássia Cecília, Lindomar Pinto, que está em Jaú. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta manhã. Agora são 9h52. Vou tocar aqui a última canção para o nosso enlevo espiritual, para a nossa adoração a Deus. E quero incentivar você a fazer algo para Deus. O reverendo Jaime Kemp e sua esposa, pastor Jaime Kemp e a sua esposa Judite Kemp, começaram um ministério chamado Vencedores por Cristo. Eles estudavam a Bíblia, eles tinham comunhão e oração. Eles tiravam um mês para uma viagem missionária, parte prática. E eles tiravam também um mês compartilhando com as igrejas dos integrantes. Então, que nós possamos fazer algo extraordinário para Deus. Que Deus nos ajude e nos capacite a cada tempo, a cada dia, a estarmos com Ele. Eu vou tocar a última música dessa manhã, também desse CD, Louvor 1 e 2. Eu quero tocar essa canção, Mente e Coração.
Como é bom poder aos pés da cruz depositar o nosso fardo, pesado e árduo, e poder andar sem ansiedade, sem angústia e sem medo. Um bom dia a todos, Deus abençoe, e às 15 horas retornarei com outro texto, um outro momento na presença de Deus. E lembrando que o tema é Jesus, o nosso tema é Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele está voltando para nos levar para a glória celestial. Mas enquanto esse dia não chegou, nós estamos orando e pregando o nome dEle, para que muitos e muitos possam ser alcançados e possam estar com Ele para todo sempre. Se coloque em oração durante o dia, reúna a sua família e eleve sua vida, sua casa diante de Deus em oração. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O pouco é necessário, o extraordinário é demais, mas o pouco é necessário. E Maria escolheu a melhor parte, escolheu a Jesus. Que Deus te abençoe. Bom dia.